Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, aqui reunidos nesta igreja matriz de São José Operário, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da nossa web TV. O Evangelho de hoje é um ícone da vida cristã. O Evangelho de hoje é quase que uma parábola daquilo que é a vida cristã. Os elementos encontrados no Evangelho são, por assim dizer, etapas de uma rota que nos conduz a Deus, etapas de um caminho que é o caminho da vida cristã. Por isso eu gostaria de meditar convosco, amados irmãos e irmãs, gostaria de meditar cada uma dessas etapas, para que nós tenhamos consciência de qual etapa nós estamos, para que nós, examinando a nossa própria vida cristã, tenhamos a capacidade de nos dar conta e compreender onde nós estamos neste caminho. A humanidade é este cego, sentado à beira do caminho. A humanidade, desde o pecado original, como diz o cântico de Zacarias, está sentada na sombra da morte. Está paralisada diante das possibilidades da existência. A humanidade está entregue à sua própria passividade. Porém, alguém comunica ao cego que Jesus está passando. Assim como alguém comunica à humanidade a passagem de Cristo por este mundo. Quem anuncia que Jesus passa na humanidade é a igreja. A igreja é esta voz que nos chama a atenção e diz: Jesus está passando. E qual a atitude do cego ao saber que Jesus está passando? Ele começa a gritar. Ele busca chamar a atenção de Cristo. Ele, incapaz de ver onde Cristo está, começa gritando para que aquilo que é incapaz para ele de ver, seja capaz para Cristo. Já que ele não pode ver a Cristo, que Cristo o veja. Por isso ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É aqui que começa a transformação da vida de Bartimeu. É aqui que começa a nossa transformação. Quando nós gritamos a Deus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando nós buscamos chamar a atenção de Deus para a nossa vida.
Este grito é a oração. Este grito é a continuada oração do cristão que grita aos céus e faz repetir aquele prodígio que Deus disse a Moisés: eu ouvi o grito do meu povo. A oração é este grito que ultrapassa os céus e chega ao coração de Deus. Às vezes queremos que Deus preste atenção em nós. Às vezes queremos que Deus lance o seu olhar sobre nós. Porém, às vezes não rezamos. Às vezes a nossa oração não é um grito, não um grito de desespero, mas um grito de esperança, porque sabemos que Deus pode nos ouvir. Às vezes nossa oração não é este grito. Às vezes nossa oração é um sussurrar. Às vezes nossa oração é apenas para que a nossa consciência fique tranquila e nós pensemos que estamos em paz, porque dizemos algumas palavras a Deus, que às vezes nem mesmo nós prestamos atenção e queremos que Deus preste. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O segundo passo, o segundo elemento, a segunda etapa deste caminho. Muitos o repreendiam. Quando estamos iniciando um processo, quando estamos iniciando o caminho que nos leva para a profundidade do amor de Deus, o mundo nos repreende e pede que nos calemos. O mundo tenta nos mostrar que não valerá a pena, que Deus, na verdade, se existir, não se importa conosco, que Deus, na verdade, é um processo psicológico para nos retirar da dureza da vida, mas na verdade ele não existe. Ou ainda, o mundo tenta nos dissuadir, tenta nos retirar deste caminho, tenta nos calar, mostrando que somos pequenos, frágeis, pecadores e que Deus não terá nada conosco, que Deus não tem nada a ver conosco por conta dos nossos pecados, fragilidades e pequenez. Porém, o cego e cada um de nós não se contentou com a ordem do mundo para que ele se calasse, mas ele gritou mais forte ainda, diante da tentação, diante do desencorajamento que o mundo joga sobre nós. Se nós quisermos continuar no caminho de Deus, não podemos ouvir o mundo e nos calar. Devemos gritar mais forte ainda. É neste momento que a nossa fé é provada. É neste momento que nós compreendemos o valor da oração. A oração enquanto exemplo da nossa força de vontade, a nossa oração enquanto testemunho da nossa perseverança. Mas ele começou a gritar mais ainda. Às vezes temos a impressão de que Deus não nos escuta. Então, naturalmente, deixamos de rezar. É neste momento que nós devemos rezar mais ainda, que nós devemos gritar com mais forças: Filho de Davi, tem piedade de mim. E agora, Jesus para e manda chamá-lo. Chamai-o. Deus nos chama. Deus faz um convite a cada um de nós. Qual é o grande convite que Deus nos faz? Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas. Aqui está o resumo, a síntese do chamado. E eles chamaram o cego: coragem, levanta-te,
Jesus te chama. Coragem. Vivemos num mundo onde o medo campeia. Vivemos num mundo onde o medo é veiculado de diversas maneiras. Vivemos num tempo onde o medo é uma doença social. Para nós, estas pessoas que representam a igreja dizem: coragem. Coragem porque Deus está conosco. Coragem porque Deus caminha ao nosso lado. Coragem porque pela nossa oração nós chamamos a atenção de Deus para nós. Coragem porque a nossa vida não é fruto do acaso. A nossa vida é fruto do amor misericordioso do nosso Deus. Levanta-te. A vida cristã não é um caminho onde não se tropeça, onde não se cai. Pelo contrário, a vida cristã é feita de quedas, de tropeços. Porém, em cada queda, Deus nos levanta. Em cada queda, Deus estende sua mão misericordiosa e nos ergue até si. O sacramento da confissão é este levanta-te que Deus dirige para nós. O sacramento da confissão é este mistério de Deus que vem até mim e me ergue até a sua altura. Renova em mim as vestes que eu havia perdido no meu batismo e me confere novamente a dignidade de seu filho. Coragem, levanta-te. Por quê? Porque Jesus te chama. Cada dia nós poderíamos iniciar o dia nos perguntando: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Senhor, qual é o teu chamado concreto para mim hoje? Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Ao ouvir este convite, o cego joga o manto, dá um pulo e vai até Jesus. Quem escuta que Cristo chamou, não pode ficar apegado ao manto de uma vida passada, ao manto de uma vida antiga, ao manto de um modo antigo de enxergar as realidades, de ver as coisas. Quem é chamado por Deus se desfaz daquilo que ainda nos agarra a nosso antigo mundo. Algo que lembrava aquele cego de sua condição de cegueira e de mendigo era aquele manto que o cobria naquelas estradas à espera que alguém lhe jogasse uma moeda com compaixão. Agora ele se desfaz deste manto. Agora ele está livre para ir até o Senhor. E o segundo gesto do cego, após jogar o manto, é dar um pulo. Este pulo é o entusiasmo da conversão. Este pulo é o entusiasmo da fé. Este pulo é o jogar-se cegamente nas mãos de Deus. É o jogar-se de um abismo, sabendo que Deus é capaz de nos segurar. Nós já demos algum pulo por Jesus? Nós já fizemos algo com um ímpeto de entusiasmo? Nós, num pulo, entregamos a Jesus a nossa vida? Joga o manto, dá um pulo, e agora sim, ele pode ir até Jesus. E quando Jesus se aproxima dele, depois de tanta dificuldade que o evangelista não relatou, ele era cego, ele tinha que chegar até Jesus, Jesus estava numa multidão, por fim ele chega até Jesus. E Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? É claro que Jesus sabia que ele queria ser curado. É claro que Jesus estava vendo que ele era um cego e que ele precisava que o Senhor o curasse. E mesmo assim Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Deus não faz nada na nossa vida sem que nós lhe permitamos. Deus não age sem que nós
lhe abramos o nosso coração. O coração tem uma porta, e a porta do coração só se abre por dentro. Sem que nós abramos esta porta, Deus, que é onipotente, não poderá agir, porque Deus respeita a liberdade que Ele nos deu. Quais são as portas que nós precisamos abrir para Deus? Qual é a chave de nossa liberdade que nós precisamos entregar ao Senhor? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. A fé é uma luz que nos faz enxergar a realidade de um modo diferente. A vida vista pela ótica da fé adquire um novo esplendor, adquire uma nova beleza. Até mesmo as dificuldades, problemas, dores, até mesmo, ouso dizer, os nossos pecados, são para Deus motivo de nos aproximar. Cada realidade, mesmo as tristes, são para nós salvação. O mundo que não tem fé olha para as dificuldades e vê a cruz que mata, a cruz que fere, a cruz que castiga. O cristão, quando olha para as dificuldades, vê a cruz, mas vê a cruz com Cristo, vê a cruz que salva, vê a cruz que leva para o céu. Vai, tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu a Jesus pelo caminho. Cada milagre do Senhor, cada aproximar-se de Deus na nossa vida tem apenas um objetivo: que nós sigamos o Cristo pelo caminho da vida, que nós coloquemos os nossos pés nas pegadas deixadas por Ele, que nós tomemos a nossa cruz e nos coloquemos atrás dele, porque quem segue Cristo chega ao destino. Quem segue o Senhor chega à meta. Quem segue Jesus Cristo encontra a felicidade. Quem segue o Senhor pode cantar com o salmo: maravilhas fez conosco, exultemos de alegria. Ainda que ao espalhar as sementes saiamos chorando, mas um dia voltaremos recolhendo os nossos feixes e chorando de alegria, porque maravilhas fez conosco o Senhor e nós exultamos. Amém. Fiquemos de pé e professemos todos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos confiantes a Deus nosso Pai nossos pedidos e súplicas e digamos juntos: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa diocese, para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus, mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que exercem o ministério sacerdotal, para que nenhuma fraqueza humana os desanime e sejam sempre compreensivos com Cristo,
Oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, para que recordem as palavras dos profetas e não esqueçam as promessas da Escritura, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos órfãos, os abandonados e os cativos, e por aqueles que já perderam toda a esperança, para que Deus lhes revele em plenitude, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos fiéis desta Assembleia e de todas as outras, para que, no meio das angústias, clamem com fé. Jesus, Filho de Davi, tende piedade. Oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por minha avó, que hoje celebra mais um ano de vida, para que o Senhor, em sua bondade, abençoe os seus passos, conceda-lhe saúde e paz, rezemos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas necessidades que apresentamos ao Senhor, para que, bondoso e misericordioso, venha ao nosso encontro, nos cure, nos ajude, nos dê sempre a vida, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo Padre Luan, que hoje iniciou o seu ministério na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Antônio Gonçalves, para que seja tão frutuoso o seu ministério naquela paróquia, como foi no nosso meio, rezemos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Tudo isso, Pai Santo, vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Generosos, ofereçamos ao Senhor aquilo que para Ele trouxemos. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto coração. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto coração. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, nada o pode abalar, porque é firme para sempre. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto coração. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto coração. Tal e qual Jerusalém, toda cercada de montanhas, assim Deus cerca seu povo de carinho e proteção. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto coração. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto coração. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar. Contemplando a vossa glória, com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, 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 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Benedictus qui venit in nomine Domini, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, 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 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes a aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho,
para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviaste vosso Filho. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo como primeiro dons aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós os pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice